O Dale Dale, meu Vasco, o Dale Dale, meu Vasco, o Dale Dale, meu Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, fala torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, então fica ligado, hoje tem estreia aqui no quadro. Vamos bater uma bola, não é a bola no campo que a gente está acostumado, na grama, mas no campo das finanças. Então, tem muita coisa boa por vir. Hoje é a estreia desse quadro que se chama No Campo das Finanças. E eu vou tentar mostrar para vocês o drama que o Vasco vive, por que contrata mal, por que o Vasco vende mal, por que atrasa salário. E tudo isso eu vou tentar traçar um panorama, né, entre os clubes aí. Eu fiz um trabalho com os principais 18 clubes da Série A, um comparativo, é isso que eu vou apresentar neste vídeo para vocês. Então eu só vou dar uma introdução logo, porque é um tema razoavelmente complexo e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o cenário que a gente se encontra hoje, né? Que é o cenário de crise econômica em decorrência da pandemia do coronavírus. Pandemia igual a essa no mundo só teve a da gripe espanhola no início do século XX. E isso traz consequências. Mas, Leandro, o que isso tem a ver com o meu Vasco? Tudo. Porque os principais analistas falam que o mundo está em recessão econômica. O Brasil, aí, os pessimistas dizem que vai ter uma recessão de 7 a 9%. O governo, por uma questão política, diz que vai ter algo em torno de 4% de recessão. E isso gera desemprego, isso gera perda da capacidade econômica de consumo, isso gera retração de investimento. Então, empresas que poderiam estar apostando no futebol vão deixar de fazer apostas no futebol, de repente deixar de estar patrocinando o clube. Você, se você tivesse um emprego, que bom, né? Vamos torcer para que isso se mantenha. Mesmo empregado, você pode deixar de renovar o seu sócio torcedor, porque está com as finanças apertadas, está com medo, vai deixar de comprar um item oficial. Então, assim, a gente tem que entender esse panorama, porque a crise do Vasco já era crítica antes da pandemia, antes de 2020, e se torna ainda mais aguda por conta da pandemia. Então, você, torcedor, que pode consumir o clube, fica aqui o meu pedido. Faça isso, renove o sócio torcedor. A gente já passou de 90 mil renovações em relação à campanha do ano passado. Então, se você puder, renove. Compre produtos oficiais do clube, compre camisas, seja lá o que for, e ajude o clube. Só você, torcedor, vai poder ajudar o Vasco a sair dessa. Então, vamos lá para a apresentação, para a gente não perder muito tempo. Essa apresentação que eu fiz, os dados foram relacionados os dados foram retirados do trabalho feito pelo Rodrigo Capello, analista de desempenho de negócios esportivos do Grupo Globo, né? Ele faz um trabalho muito sério aí, analisando os balancetes dos clubes. Eu não sou contador, não sou administrador de empresa, mas eu estou tentando elucidar aqui os números dele, né? E trazer de forma transparente para vocês. E antes de mais nada, antes de eu aprofundar nos outros capítulos desse quadro, na crise do Vasco, eu preciso fazer um comparativo para a gente entender por que todo ano os analistas dizem que o Vasco vai brigar para não cair, não vai e tal. Então, vocês precisam entender esse comparativo. Então, fica de olho, vamos lá para a apresentação. Então, essa é a apresentação que eu preparei para vocês. Em verdade, eu consolidei os dados do Rodrigo, né? Muito bom o trabalho dele, belíssimo. Eu acho que basicamente 10% aí só que eu tive que ir em um ou outro balancete de um clube, tentar colher uma informação que não tinha lá no blog. E vamos entender num comparativo com quem o Vasco hoje realmente está brigando, né? Por que a gente monta elencos ruins e acaba disputando ali na parte inferior da tabela, segundo análise, né? Até que no ano passado a gente não passou muito sufoco, mas muito por conta do belíssimo trabalho feito pelo Vanderlei Luxemburgo. O Vasco hoje tem a sétima maior dívida entre os 18 clubes analisados, principais, né? Que compõem aí a Série A, basicamente.
O Botafogo encabeça a lista. O Vasco foi ultrapassado recentemente por Cruzeiro e Corinthians. Péssimas gestões, né? Diga-se de passagem, do Andrei Sanches. E a do Cruzeiro nem se fala, porque o clube caiu para a segunda divisão, perdeu 6 pontos aí, tá todo enrolado na FIFA. E o grande interessante dessa lista é que, mesmo sendo ultrapassado por Cruzeiro e Corinthians no último ano, segundo os balancetes de 2019, o Vasco sempre encabeçou. O Vasco sempre teve os 3 primeiros, os 4 primeiros, os 5 primeiros, não teve muita variação. Né? O Botafogo conseguiu a proeza de se descolar, muito por conta da arrecadação. O Botafogo não consegue deslanchar na arrecadação. O Vasco, pelo potencial da sua torcida, poderia arrecadar muito mais. A gente vai ver isso lá na parte de receita, que clubes com torcida menor acabam arrecadando muito mais que o Vasco. E a gente vai falar o porquê que eles... tentar traçar um porquê que eles acabam arrecadando mais e o Vasco não. Então o Vasco hoje tem a 7ª maior dívida entre os clubes do futebol brasileiro, o que é muito grave. Vale importante ressaltar também que dessa dívida, o Vasco é o 2º maior devedor de dívidas para a União. Então, foi ultrapassado novamente aí pelo Corinthians, né? Era o primeiro com 88 milhões em dívida. Então, isso é muito grave. Isso demonstra o grave momento que o Vasco se encontra em relação às suas dívidas. Aqui eu ordenei por dívida de curto prazo. Então, quais são os clubes que mais devem no curto prazo? Ou seja, que vão vencer, dívidas que vão vencer há um ano, daqui a um ano estão batendo a porta do clube e que acabam asfixiando a receita do clube. Porque tudo que entra tem que pagar essa dívida que vai vencer, ou então só está possível ali o risco de penhora, né? Uma decisão judicial ir lá e penhorar o valor que o clube acabou de arrecadar. Muito se falou da venda do Marrone. O Marrone corria esse risco, a venda dele, o dinheiro da venda do Marrone corria esse risco, mas acabou com uma decisão judicial, foi indeferido um dos pedidos e não teve a penhora do dinheiro do Marrone, que foi muito bom, que serviu para pagar salários atrasados de jogadores e funcionários. O Vasco, então, tem o 4º maior endividamento de curto prazo. Vejam que a situação é bem grave. O clube tem 264 milhões em curto prazo a vencer daqui a um ano. Então, o clube acabou arrecadando, aqui eu vou passar aqui o mouse, 208 milhões. É como se para o Vasco zerar essa dívida, vamos dizer, de curto prazo, o Vasco teria que dobrar a sua receita num período de grave crise financeira que assola aí o mundo, né? Uma crise econômica global, como eu falei lá no início, pouco investimento, enfim, acaba precisando demais do apoio da sua torcida, né? A torcida vai ter que chegar junto, vai ter que comparecer, então vai ter que ter renovação em massa, porque eu não sei onde vai parar. Então veja que o Vasco aí tem o 4º maior endividamento de curto prazo, né? Teria que dobrar praticamente a sua receita. Vou tocar aqui num ponto específico, que é o seguinte: muito se fala aí, até eu encaro como uma questão de fofoca, né? Que o presidente do rival estaria tentando ajudar o Vasco a conseguir um patrocínio milionário de uma estatal. Eu fui fazer uma pesquisa na Receita Federal com o CNPJ do Vasco, qualquer um pode fazer, eu vou deixar aqui na tela também, vai passar aqui rapidinho o resultado da pesquisa. Mas o Vasco, desde 2017, não tem uma CND. Então, se o banco chegasse hoje pro Vasco e falasse: vamos fechar hoje, não poderia, porque o Vasco não tem essa certidão negativa de débito tributários, né? E que é fundamental para fechar qualquer patrocínio estatal. Então, perceba o seguinte: diante de um cenário onde as empresas privadas, muitas delas, vão fazer retração de recursos, segurar a folha salarial, investir em não demitir seus funcionários, do que aplicar no futebol, que está com baixa visibilidade, não está com jogo. Quando tiver jogo, não vai ter torcida no estádio, isso tudo faz diferença. Possivelmente pode ser que não tenha repórteres na sala de imprensa. Enfim, isso acaba impactando, inclusive, numa eventual proposta que uma empresa, eventualmente, venha fazer para o Vasco. Vai diminuir ali um pouquinho, vai ponderar, vai brigar para puxar a corda um pouquinho para baixo. Então, por mais que surja essa empresa, a maioria não vai fazer investimento hoje no futebol.
E as que podem fazer, basicamente as estatais, como a gente teve há um tempo atrás, né, praticamente boa parte dos clubes, aí, 50% dos clubes da Série A era patrocinado por um banco estatal, porque se não tivesse o apoio do banco estatal, se não fosse esse banco estatal, o Vasco teria tido e encarado uma dificuldade muito grande. Até hoje tem valor para receber do banco e não consegue porque não tem CND. Isso é inacreditável. Então, perceba que se a gente não fizer, se o Vasco não fizer daqui para frente uma gestão eficiente nas finanças, a gente vai passar mais dificuldade do que atualmente. Então, se hoje a gente, torcedor, sofre, é nosso papel cobrar mais, porque a gente tem que ter uma gestão muito mais eficiente. Eu vou fazer um comparativo um pouco mais para frente com o Fluminense. Veja que o Fluminense vou passar aqui o mouse, deve a mesma coisa que a gente, 645 milhões, arrecada muito próximo da gente e tem uma dívida de curto prazo muito parecida. Então veja que o Fluminense hoje, se eu tivesse que fazer um comparativo, seria basicamente um irmão gêmeo do Vasco. E eu vou dizer por que o Fluminense está um pouquinho descolado em relação ao Vasco. O Botafogo está numa crise muito mais agravada, né? Deve muito mais, enfim, arrecada menos, tem prospecção aí de arrecadar menos do que a gente tem condições de alavancar mais receita do que o Botafogo. Parece que o Botafogo já está no limite, a torcida não comparece, dificilmente o clube consegue ter bons desempenhos esportivos que possibilite a torcida lotar estádio. Eu vi aqui comentários de que o Botafogo paga para jogar, enfim. A gente não vai falar de Botafogo, mas é de Vasco. Mas só para vocês terem noção em relação a esse comparativo. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu fiz um ranqueamento pelo que a gente arrecada versus a despesa total. Eu nem deveria fazer isso, mas é para a gente ter uma noção. O Vasco hoje, se eu fizesse esse comparativo, para a gente zerar a nossa dívida, faltaria ainda ao clube 437 milhões. Então o Vasco teria que arrecadar 600 milhões de reais para poder ficar zerado, vamos dizer assim. Ficar zerado. Então, se o Vasco arrecadasse algo em torno de 600 milhões, a gente teria que ter aí basicamente um novo Neymar para vender ele por 100 milhões de euros. Basicamente seria isso. E a gente conseguiria fechar aí no 0 a 0. Essa não é a melhor visão, claro que não. É só aqui para a gente ter um comparativo, ver como é que está aqui os ranqueados dos clubes, e a gente ter uma ideia e uma visão, porque é muito difícil a gente ter clubes que conseguem arrecadar mais do que sua dívida global. O rival conseguiu essa proeza, fechou quase 1 bilhão aí, 841 milhões de receita, quando na verdade deve 540. Isso é importante para dizer o seguinte: o mundo inteiro deve. Né? Você deve dever, eu devo, o mundo é assentado em dívida, o Estado deve, todo mundo deve. A diferença é que a gente tem que ter dívidas controladas, que a gente tenha capacidade de pagar. Eu tenho que ter capacidade de pagar o meu cartão, de repente o meu IPVA do carro que eu comprei, o meu financiamento, você é a mesma coisa. Se a gente tem capacidade de pagar, essa dívida não tem problema nenhum, se ela está alongada em 24, 36 meses. É isso que o Vasco precisa alcançar. O Vasco precisa alcançar esse nível de controle de endividamento. Aqui eu ranquei por receita. Então o Vasco tem a 13ª maior receita do campeonato. É muito pouco para o tamanho do Vasco. E aqui vale um comparativo com o Bahia e com o Grêmio. Por quê? O Bahia é um clube que não tem o tamanho da nossa torcida, a pujança da nossa torcida, já arrecada muito próximo do que a gente arrecada. E por que a gente perdeu o Rossi? Simples. A gente perdeu o Rossi porque o Bahia hoje paga em dia. Já tem aí uns 4, 5 anos que faz uma gestão muito eficiente de reestruturação do clube. Posso dizer que é o principal clube hoje do Nordeste. Não deve passar sufoco no Campeonato Brasileiro, a não ser que haja um desastre aí técnico do que desempenho financeiro. Né? Não vem sofrendo nos últimos campeonatos e acredito que não venha sofrer nesse também. O Vasco não paga em dia. Não adianta a gente contratar o cara por 400 mil reais, falar que vai pagar 400 mil reais se não paga. Vai ficar devendo o cara vai receber um mês, vai embora do clube e tendo recebido 2, 3. Não faz sentido nenhum isso. Então, possivelmente daqui a pouco o Bahia pode ser até que se a gente não tiver uma gestão eficiente e a torcida do Vasco não comprar o clube, investir e botar dinheiro dentro do clube, o Bahia vai passar a gente. Mesmo a gente tendo 10 milhões de torcedores, isso aí vai ficar irrelevante. A torcida do Vasco ela é amargurada, né?
Muitos amigos eu via dizendo: eu não vou ser sócio torcedor por conta do Eurico Miranda. O Eurico Miranda veio a falecer, né? Então tem gente a favor, contra, não vou entrar nesse mérito político, mas muita gente deixava de investir por conta disso, por conta do CPF de quem estava presidindo o clube. O atual presidente também tem rusgas com a torcida, então a torcida às vezes acaba não impulsionando mais, não botando mais dinheiro por conta do imbróglio político, da forma que ele chegou até a presidência do clube. E eu acho que o momento agora que vai vir de eleição é um momento oportuno, de repente, para a torcida esquecer isso, gente. A gente precisa esquecer essa questão de CPF. A gente precisa pensar no Vasco. O Vasco precisa de você. É isso que você tem que entender. Se a torcida não chegar junto, vai ficar difícil. Já está difícil com a gente tendo feito a associação em massa. A gente botou 180 mil para dentro para fechar o ano. E ainda assim, o clube veio começar a pagar basicamente as folhas agora em maio e junho. Então a gente ficou aí, os jogadores e os funcionários, 4, 5 meses sem receber. Veja o drama do Vasco. Por isso que o Vasco teve que vender o Marrone pelo preço que vendeu. Muita gente vai ficar aí torcendo o nariz. Mas tinha que vender, não tem essa. O valor chegou, pagou ali no ato, e a gente tem que acertar a casa. E se não vender o Tales, o ideal seria vender o Tales aí por uns 30 milhões de euros pra gente, pra nova gestão, começar ali, pô, beleza, a faca não tá no pescoço, tá no braço, mas não tá no pescoço, né? E conseguir ali minimamente começar a ter menos pressão para arrumar a casa. Essa é a palavra. O Fluminense, comparativo com o Fluminense. O Fluminense vem fazendo, ao que parece dos analistas que eu li, uma boa gestão do seu atual presidente. Estão deixando o presidente do Fluminense trabalhar. E o que o Fluminense tem a favor dele? Não é encher estádio. Que isso, do coronavírus, ninguém vai encher estádio. Mas vender jogador. O Fluminense tem muito mais facilidade de vender jogador. Tá todo ano vendendo jogador. Se continuar nesse ritmo, atrelado a uma boa gestão, o Fluminense vai descolar, se a gente não conseguir ter também uma boa gestão. Então perceba que essa é a dificuldade do Vasco. Produzir ativos da base, eles terem um bom desempenho esportivo, porque para ele ter um bom desempenho esportivo, como ele é muito novo, eu preciso ter um elenco minimamente encaixado para eu conseguir fazer uma visibilidade nele e ele ser vendido lá para fora. E aqui eu fiz um comparativo de gestão por folha salarial, de gasto de folha salarial. O rival aí, né, é o que mais gasta com folha, mas dentro dos 16 clubes que eu analisei, não 18, porque 2 clubes não divulgaram suas folhas, o Vasco seria o 12º. Então o Vasco já gasta muito pouco, já está na austeridade. Então não imagine que o Vasco vai fazer aventuras no mercado, porque não vai e não pode. Esquece esse negócio de vai trazer jogador, manda esse Pereba embora e vai trazer um cara por 500 mil. Não dá, não tem margem. Se a gente aliviar 500 mil na folha, a gente tem que segurar e tentar conviver com isso. A gente tem que torcer, a torcida tem que apoiar, tem que chegar junto do clube e torcer aí para o treinador faça um bom desempenho, que a gente não venha aí passar sufoco. Eu acho até que com o elenco atual, apesar de muita gente torcer o nariz, se comparar elenco, papel, aí eu não vou dizer finanças, mas papel, dá pra gente não passar o sufoco, tem elencos piores, mas a torcida precisa chegar junto, tá? Então, o Goiás, por exemplo, tem uma arrecadação baixíssima, uma folha baixíssima, mas é um time que não atrasa salário, tá pagando em dia, segundo analistas, vai passar pela crise aí com razoável tranquilidade. Eu vou trazer aqui, vale o comparativo com o Grêmio, tá? O Grêmio, se a gente voltar aqui na página anterior, o Grêmio é um dos clubes que mais arrecada, mas o Grêmio vem fazendo há 10 anos uma boa gestão. O nosso espelho tem que ser o Grêmio, gente. O Grêmio é um clube com a torcida menor que a nossa, num nível muito bom de austeridade e de controle da sua dívida, boa folha salarial ali, uma folha salarial condizente, consegue montar um time competitivo. O nosso primeiro momento deveria se espelhar com o Grêmio, na minha visão. Porque a gente tem uma torcida maior, tem capacidade de consumo como
como a torcida do Grêmio. O Grêmio fez um modelo aí também, trocou de estádio, fez um remodelo aí de uma arena. Tem candidatos que dizem que também trazem um modelo aí incrível de uma nova arena para São Januário. A gente pretende trazer todos os candidatos à presidência aqui para o canal, então fique de olho. Esses questionamentos que eu estou colocando aqui eu vou fazer para eles. Então o estádio também seria um remodelamento de estádio, seria uma boa oportunidade do Vasco alavancar suas receitas e sair dessa crise. Muito se fala, alguns candidatos falam do fundo aí que está sendo montado, que é a FIDIC. Também eu vou explicar aqui no canal, fica de olho. O que seria essa FIDIC? E eu concordo que isso também seja uma saída, mas se ela não alavancar, porque ela depende de N fatores para alavancar, ela depende de você trazer investidor, o investidor botar um volume de dinheiro, você sentar com os credores para renegociar, os credores aceitarem a renegociação que você está colocando, ou seja, tem que dar tudo certo. É um cenário que não é bem assim. Você tem que montar ele e o credor pode simplesmente não querer abrir mão de 50%, 60% do seu valor, ou de 70%. O que é difícil. Imagina só, você tem um valor a receber de 10 mil. Você aceita receber 3 na mão? Não sei, depende se você está passando dificuldade, se não está, você pode ponderar. Então, não é tão simples assim, mas é o melhor modelo dentro da realidade do clube, sem invencionices e paranoias de que vai vir um Messias árabe aqui, um afortunado, para fazer investimento num clube desestruturado, com a política a mil, né? Que a gente sabe como é que é a política do Vasco, e ao invés de fazer investimento num clube pequeno da Europa, que fatura em euro, vai fazer investimento num clube desestruturado hoje, com uma crise política grande, e que fatura em real uma moeda desvalorizada. A gente tem que ponderar tudo isso. Tá bom? Então, não vou me alongar mais para o vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês tenham entendido esse comparativo, tá? E tenham gostado aqui da apresentação. Siga nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo. Se inscreve no canal, toca o sininho. Saudações vascaíno e muito obrigado por ficar até aqui comigo nesse vídeo, né? Até a próxima. Valeu!